E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, rapaziada, vou fazer aquele videozinho de pergunta e resposta sobre o universo de Zatch Bell e principalmente a nova história de Zatch Bell 2. Sempre quando você quiser participar desses vídeos, vá lá no comentário do canal. Eu sempre faço um post lá para vocês mandarem suas perguntas, suas teorias e a gente monta esse videozinho respondendo elas, beleza? Dito isso, deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo e vamos nessa! O Danilo Jesus perguntou o seguinte: Clearnote pode ser o filho de Belial? Nessa nova história, Belial pode estar tentando recuperar o poder dele, ou até mesmo vingá-lo. Cara, uma ótima teoria, Danilo. O Clearnote é um dos Mamodos mais misteriosos de todos. Ele apareceu meio que do nada, né? Ninguém conhecia ele e ele tinha um poder bizarramente forte. E a gente sabe, né, que os Mamodos eles herdam os poderes dos seus pais. Então faz sentido teorizar que o Belial possa ser o seu pai, né? Tem que ser alguém muito poderoso. A gente sabe que o Belial conhecia o Clearnote. Na conversa que ele teve ali com Brelda, né? O seu objetivo principal era pegar o poder do Clearnote. Mas como ele foi morto e não sabe onde está o corpo dele para ressuscitar ele, né? Ele acabou pegando o baú mesmo, né? Eu tinha teorizado que o Belial poderia conhecer o Clearnote porque ele leu algum arquivo sobre a Batalha Mamodo, ou ele torturou, ou algum outro Mamodo deu essa informação pra ele, né? Ele perguntou quem eram os Mamodos mais fortes da Batalha Mamodo, algo do tipo, né? Então, ele acabou descobrindo essa informação por ele mesmo, mas também pode ser que o próprio Belial seja o pai biológico do Clearnote, né? Lá no Gas Café de número 15, lá de Zatch Bell 1, o Zio interrogou o Clearnote, fez várias perguntas pra ele, e uma dessas perguntas era sobre a sua família. Os pais do Clearnote, se tivessem um poder parecido com ele, poderia ser uma ameaça pro mundo Mamodo, né? E o Clearnote revelou o nome do pai e da mãe dele. Segundo o Clearnote, o nome do seu pai se chama Seven Note, e o nome da sua mãe era Emivin. E ele diz que os dois eram Mamodos humanoides. Porém, o Zinho ele não acreditou muito, né? Pois o Zinho nunca ouviu falar sobre esses nomes, né? E ele tem a rede de informação dos Bells. E ele nunca ouviu falar sobre esse tal de Seven Note e a Emivin. Então o Zinho não acreditou no papo do Clearnote. Eu acho que o Clearnote não tinha motivos pra mentir. Eu acho que realmente esses Mamodos humanoides eram seus pais, porém não biológico. O Clearnote ele até termina a conversa dizendo que ele não sabe o que aconteceu com eles, né? Se em algum momento quando ele é criança ele acabou matando eles ou eles abandonaram ele, mas ele diz que eles sumiram. Quem sabe a gente possa ver esses personagens em Zatch Bell 2, talvez no lado do Belial, pois já que o Belial não consegue trazer o Clearnote de volta, imagina se ele consegue reviver o Seven Note e a Emivin, o pai e a mãe do Clearnote, né? Pode ser que eles tenham um poder parecido com o do Clearnote, né? Então, eu não acho que o Belial é realmente o pai biológico do Clearnote. Com certeza tem algo a mais, ainda mais porque eles sumiram, né? Mas até hoje, as únicas menções, as únicas informações que a gente recebeu sobre o Clearnote, sobre a sua família em si, foram seu pai e sua mãe. E quem sabe eles dão a cara nessa nova história. O Thiago Henrique perguntou o seguinte: o que aconteceu com os amigos do Kyomaru? Acha que eles podem reaparecer? Cara, eu acho, Thiago, pois o professor de matemática do Kyomaru reapareceu, né? E a sua esposa apareceu também, o Makoto fez uma pequena gag ali. E como o Kyomaru ele vai viajar o mundo inteiro ainda, pra encontrar novos humanos aliados, né? Pra lutar na guerra, pra recuperar o mundo Mamodo, eu acredito que o Makoto vai inserir pouco a pouco seus amigos. A Suzy é o que eu tenho mais confiança, mas tantos outros que estudavam com ele no colégio. O Kaneyama era aquele valentão do colégio, né? Ele aparecia o tempo todo. E a gente viu que ele gostava muito de dinossauros, né? Então pode ser que ele tenha ido pelo mesmo ramo do Kyomaru, né, pela arqueologia e tudo mais, ou ele seguiu mesmo a área da paleontologia, se eu não me engano. Então como o Kyomaru tá viajando o mundo todo, ele pode acabar encontrando o Kaneyama novamente. Tinha também o Mamoru, que ele era o menorzinho ali, né, e ele era viciado em OVNI, em coisas sobrenaturais, então ele também pode ter cursado ali, né, na área da astronomia, né, pra tentar achar ET de verdade, né, tentar achar vida fora da Terra. Tinha o Hiroshi também, ele era aquele amigo que era muito bom na educação física, né, se não me engano ele queria se tornar um jogador de beisebol, então quem sabe depois desses 11 anos ele tenha se tornado um jogador profissional de beisebol, né, então como que o Mario ele tá bastante nos Estados Unidos agora, né, ele pode acabar encontrando o Hiroshi em algum campeonato, ou ele vê ele jogando na TV em algum lugar, né? E uma das mais famosas amigas do Kyomaru é a Tsukushi Kinoyama, né? Quando o Gash não aguentou mais sofrer bullying pela Naomi, ele pediu pro Kyomaru levar ele pra um outro lugar, né? Então o Kyomaru levou ele até o jardim botânico da sua amiga. Então pode ser que ela ainda trabalhe, né, no jardim botânico ali da cidade de Moshinoki, que é a cidade fictícia, né? É tipo Gotham City da DC, né? A cidade de Moshinoki não existe no mundo real, mas no mundo de Zatch Bell ela existe e fica no Japão. Quando o Kyomaru voltar pra cidade natal dele, pode ser que a gente possa ver esses personagens aí, cara. E sem contar, né, a
Suzy, que com certeza ela deve aparecer, que era uma das personagens mais famosas de Zatch Bell, né? Ela apareceu desde o capítulo 1 até o final do arco do Faldo. Foi quase 300 capítulos, né? Então, em algum momento ela deve aparecer também. E ela queria trabalhar como enfermeira, né? Então, provavelmente, em algum hospital, principalmente do Japão, né? A gente possa ver a Mizuno por lá. E por último, o Kaioshin perguntou o seguinte: por que o Clear Note era tão superior aos outros Mamodos? Ele não deveria ser um dos 4 prodígios? E também sobre os Mamodos, será que quando eles crescem, eles ficam na forma que gostariam de ser? Tipo, o Brago ele ficou muito mais forte porque ele queria ser forte. O Kenshome ficou muito mais alto e etc. Cara, boas perguntas, Kaioshin. Respondendo a sua segunda pergunta, cara, eu acho que não. Eu não acho que eles conseguem escolher o seu tamanho, tá ligado? A força tem como, né? O Brago deve ter treinado que nem um maluco durante esses 11 anos. Ele ficou muito mais musculoso. Ele cresceu bastante também. E o Kenshome, ele simplesmente deu uma espichada, né? Ele aumentou muito o tamanho. Eu tenho muitos amigos assim, que eram muito pequenos na adolescência e passou alguns anos eles estão quase maior que eu já, sabe? Então, é algo natural, né? Algo mais natural de se acontecer. Teve até uma polêmica sobre isso no caso do Gash. Muita gente não gostou do novo visual do Gash, pois se passou 11 anos e ele parece a mesma pessoa ainda, né? Óbvio, ele cresceu um pouquinho, mas diferente dos outros, ele não ficou tão forte ou tão alto assim, né? E pra mim isso aconteceu por conta do privilégio do rei, pois o Gash ele recebeu esse privilégio, ele vai ser o único Mamodo que vai viver mais de 1000 anos. Então por conta disso, o corpo dele pode ter sofrido essa alteração. Pode ser que o corpo dele demore mais para evoluir do que os outros Mamodos, já que ele vai ser o Mamodo mais que vai viver, né? Então, pode ser por isso que o corpo dele demore tanto assim para envelhecer, por conta do privilégio do rei. E respondendo agora sobre o Clear Note, cara, porque ele não era considerado um dos 4 prodígios? Cara, uma boa pergunta. Eu acho que o critério para ser um prodígio, a sua família tem que ser nobre. Os 4 prodígios, né, que a gente conhece, é o Xion, o Brago e os 2 irmãos dragões, né, o Ashram e o Elzador. O Xion a gente já sabe que era da família real, né? Ele era filho do antigo rei, o Dawanbel. O Brago a gente não conhece ainda a sua família, mas por conta que todo mundo conhecia o Brago e já sabia que ele era muito forte e tudo mais, a gente também consegue deduzir que o Brago era da realeza. E os 2 dragões, principalmente o Ashram, ganhou algumas regalias, né? O Ashram foi um Mamodo dragão que herdou as escamas escarlate. Então por ele ter herdado essas escamas escarlate, dá pra gente imaginar também, tanto o Ashram quanto o Elzador pode vir também de uma linhagem nobre, né? Tanto que os 4 se conheciam. Então pode ser que um dos requisitos para você ser considerado um prodígio seja que você tenha que ser da realeza. E a segunda opção, que também é muito válida, era que ninguém conhecia o Clear Note. O próprio Ashram só conheceu o Clear Note quando eles lutaram na Batalha Mamodo. Como a gente até mencionou ali no Gás Café, nem o próprio Xion e a rede de informação dos Bells conheciam o Clear Note, né? E esse título, né, prodígio, foi dado pelos Mamodos. Eles viam muito potencial naquela criança e chamavam ela de prodígio, né? Então por conta do Clear Note sempre viver nas sombras, sempre viver fora dos holofortes, ele acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Então eu diria que seria esses 2 motivos, cara. O primeiro, talvez você tenha que ser da realeza pra receber esse título, né, de prodígio, ou realmente ninguém conhecia o Clear Note e ele tava escondendo a força dele, né, o poder real dele. Então já que ninguém conhecia ele, não tinha como dar o título de prodígio para ele. Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Sempre que você quiser participar desses vídeos, deixe sua perguntinha, sua teoria lá no comentário do canal. Se inscreva no canal também para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell e nos vemos num próximo vídeo.